Mas Sanharó, em Pernambuco, 289 milímetros em 24 horas, isso é muita coisa. Olha, eu não me lembro de ter visto isso Exato, ainda, pelo menos desde que eu estou aqui no Araújo acompanhando você, Jaque, Sabina, enfim, de vocês terem falado assim, né? De tanta chuva num lugar só. E você sabe quando a gente mostra aquele mapa que é azul, ele é manchado assim, né, que mostra o acumulado de chuva, raramente a gente tem, na verdade nunca a gente tem um acumulado tão imenso assim de projeção, né? Para frente. Então, chama muita atenção isso aí. Lapão, lá na Bahia, 145 milímetros nas últimas 24 horas. Palmeirinha, em Pernambuco, 138. E Calçado, também em Pernambuco, 123 milímetros. Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, você viu aí que é pesado, né? As coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo realmente é coisas para ficar na história. Esse ano de 2020 é o ano dos acontecimentos. E por conta disso mesmo, a gente tem tentado fazer a cobertura de tudo, mas é muito difícil devido à quantidade que vem acontecendo e à frequência que acontecem esses fenômenos. Você viu aí que a própria mídia também está espantada com o volume da chuva que acontece, ou seja, não precisa passar muito tempo chovendo. É como se realmente o céu despencasse todo de uma vez em cima dos moradores. E como você sabe que aqui no Brasil principalmente, a infraestrutura de 99% das cidades brasileiras, elas são precárias, ou seja, a gente não tem infraestrutura para aguentar volumes grandes de chuva, mesmo que seja por pouco tempo. E o que é que acontece? A água procura por onde correr. As ruas estreitas, um monte de casa, não tem por onde a água passar. O que é que acontece imediatamente é que ela começa a subir o nível e aí coloca realmente os moradores em risco. Eu quero que você confira mais alguns vídeos aqui comigo que realmente chama muita atenção essas enchentes acontecendo de uma hora para outra. E a gente tem uma teoria que a gente já tem estudado muito aqui. Começou como uma teoria da conspiração. Hoje já se fala que realmente existe. Para você que está chegando agora, pegando esse assunto agora, a gente está falando aqui do HAARP, meus caros irmãos. É uma coisa que no começo os governos negavam, que não existia base, que isso e aquilo. Mas aos poucos as pessoas despertas pelo mundo inteiro foram conseguindo fotos, foram verificando que certas áreas você não poderia se aproximar, mas mesmo assim as pessoas conseguiram tirar algumas fotos e dessa forma foi se questionando as autoridades o que era aquilo, para que aquilo servia. Outros países começaram a confirmar isso, e sempre deixando claro que aquilo ali era uma tecnologia duvidosa, o que é que realmente estava sendo feito, porque ondas, não é, através de várias antenas, que você está vendo a imagem aí, eram soltadas na nossa atmosfera. E aí diziam, não, nós estamos fazendo pesquisas climáticas, não vai afetar em nada, mas se notava que mudanças estranhas estavam acontecendo, inclusive fenômenos acontecendo em lugares que não deveria acontecer. Então, de repente, eles disseram, não, realmente a gente está fazendo uma pesquisa aqui. A própria União Europeia, né, queriam saber o que era isso, estavam preocupadas com esse tipo de coisa, porque a pessoa não precisa ser nenhum sábio para entender que qualquer país que dominasse o clima poderia se tornar quase como se fosse um deus, ter o poder de um deus em mãos, não é? Porque você imagina, sem gastar um centavo você fazia não parar de chover em tal região ou uma seca prolongada por muito tempo em outra determinada região. A pessoa teria realmente o controle da vida, né, em mãos, um controle que eu acho que ser humano nenhum deveria ter, não é? Porque sempre usa em favor dos seus próprios interesses. E essas antenas, tidas como teoria da conspiração, finalmente eles disseram, não, realmente a gente tem, mas não tem esse poder todo. Nunca explicaram bem de fato, só que a gente viu que outros países que no começo reclamaram, acabaram também fazendo parte desse programa HAARP e colocando bases também em seus países, e aí se calaram. Foi incrível isso, né? Depois que essas antenas foram espalhadas, é como se os caras tivessem entrado também na dança, aí eles de uma hora para outra pararam de reclamar. E aí cada vez se fala mais de problemas climáticos e esses caras mexendo no clima. Então realmente é complicado, irmãos. E quem sofre com isso é a população, como a gente vai conferir em alguns vídeos aqui, e depois a gente volta para comentar. Essa é a situação de momento aqui no bairro do Salgado. A situação que já começa a preocupar. As pessoas
começam a sair de suas casas, temendo o pior. E se a chuva continuar como está, há realmente um risco de que a situação possa sair do controle. A drenagem está suportando por enquanto, mas há um risco disso não funcionar adequadamente e vinha se tornar um problema urgente. Então, como você viu aí nessas imagens, meus caros irmãos, é triste, né? Porque quem sofre mais com isso é sempre a população mais pobre. As ruas, como eu repito aqui, sem infraestrutura nenhuma, uma casa em cima da outra, não tem por onde a água correr e aí a água começa a subir e muitas pessoas acabam sofrendo muito com essa situação. É carro sendo levado em enchente, é televisão, é tudo, né? Coisas que as pessoas já adquirem a prestações com muito sacrifício, com muita luta. Os políticos sabem disso, não estão nem aí para isso também, né? Ainda que isso possa ser um fenômeno natural, que eu acho difícil, acho que tem sim a intervenção do homem aí. É um fato inegável que as ruas brasileiras não têm infraestrutura. E basta chover um pouco mais acima do normal para acontecer esse tipo de alagamento. E antes, né, nos tempos mais antigos, se você procurar matérias sobre enchentes mais antigas, você vai ver que isso era uma coisa normal em estados mais do sul, em estados mais verdes. Mas hoje não tem mais hora, não tem mais lugar para acontecer. Acontece em áreas secas, no Nordeste, no Sul, em qualquer lugar. É como se a natureza realmente tivesse descontrolada. Padrões que se seguia não se segue mais. É isso que a gente tem visto se intensificando nessa última década, principalmente nesses últimos 5 anos. O povo que o sistema maldosamente chama de gado acha que tudo isso é bobagem, né? Acha que isso tudo é besteira. Mas são justamente eles que sofrem e são justamente o povo, né, que começa também a se reunir para ajudar as pessoas mais carentes. Eu quero que você veja aí esses vídeos. Todos esses vídeos foram mandados pelo nosso irmão Alan, que inclusive é ADM de um dos nossos grupos. Vou colocar o número aí, caso você queira entrar no grupo do Alan, um grupo que ele e pessoas que gostam do canal fizeram para falar de assuntos que a gente debate aqui. É só você mandar aí o pedido para eles que eles te adicionam, eu acho, né? Acredito que é assim que é feito. Então tá aí o número para você se quiser entrar, meu caro irmão. Não paga nada, não precisa ser membro, nada do tipo, tá certo? Então vamos ver aqui a solidariedade das pessoas, né? O cristianismo sendo exercido, mesmo por pessoas que também não têm muito, mas elas se reúnem e tentam ajudar o próximo, as vítimas que são duramente afetadas por esse tipo de fenômeno que, na minha opinião, é causado pelo próprio sistema. Então vamos ver aí. Eu acho que aqui não entrou muito não, vou desse pano, viu? Olha aqui, olha. Aí, pessoal, aqui um pouquinho das coisas que a gente já arrecadou aqui, mas tá arrecadando ainda mais, viu? Tá na correria, tem muita comida, precisando de água e material de limpeza. Um carro aqui parado, as meninas estão à disposição, viu? Então, Então, irmãos, eu não sei aqui como é que faz para ajudar, mas acredito que os meninos lá no grupo devam saber, tá certo? Então você entra lá, você que está interessado. É lamentável essa situação, um país tão rico como o Brasil, não é? Quando acontece qualquer coisa desse tipo, a gente vê a fragilidade da nossa população. E os homens que são responsáveis por esse tipo de coisa, direto ou indiretamente, estão nem aí. Agora, sabem entrar na casa dos pobres, vão pedir votos, vão dar abracinho, mostrar que, olha, nós somos um de vocês, nós estamos aqui representando vocês, só na hora de pedir voto. Então as pessoas têm que começar a despertar, têm que começar a realmente questionar esses caras quando tiverem a oportunidade. Até aqui mesmo pelas redes sociais, e eu já disse isso em outros vídeos, tá ficando mais importante do que você falar pessoalmente. Quando esses caras sentem uma quantidade grande de pessoas criticando, cobrando, eles geralmente, em 90% dos casos, eles recuam.
Então é importante isso aqui. Não é à toa que cada vez eles querem criar mais leis para restringir esse tipo de conteúdo que fala de coisas que realmente é importante. Estão querendo cada vez mais entretenimento, que você fale de outros assuntos, que você não esquente a cabeça literalmente. Mas, meu caro irmão, não se deixe enganar. Um vídeo de piada, de entretenimento, ele pode realmente fazer o que é a proposta dele, te entreter durante alguns minutos, algumas horas. Mas depois, quando você for fazer uma compra, depois quando você for passear pelas suas ruas, depois que esse tipo de fenômeno acontecer com você, aí é a hora que o brasileiro em geral pensa: nossa, eu devia ter prestado mais atenção. Talvez se a informação tivesse chegado a mais pessoas que pensavam como eu, hoje a gente tivesse feito alguma diferença. Então, meus irmãos, é por isso que eu peço, compartilhe esse vídeo, mostra para mais amigos, porque é mais importante do que a gente possa imaginar, debater e cobrar das autoridades soluções para esse tipo de coisa. Ainda mais que a gente imagina que o sistema mesmo é que causa isso. Então, se eles tiverem a noção que as pessoas estão de olho, estão se perguntando o que é que aquelas anteninhas fazem e tudo mais, eu acho que eles vão usar com menos frequência, isso eu não tenho dúvida. Então, meus irmãos, compartilha, mostra para mais um amigo, fala para nós aqui o que é que você acha que está acontecendo nesse ano de 2020, tanto fenômeno acontecendo, a natureza mudando os seus padrões. Fala aí, porque a gente faz questão de ler o seu comentário, tá certo? E ele serve para despertar outras pessoas, não tenha dúvida disso. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe e proteja cada um de vocês. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.